mais um Fortaleza Cast, torcedor tricolor que tá feliz essa semana. Como seria diferente, né? Depois de conquistar o tricampeonato do Nordeste, Fortaleza Cast desta semana também teria que ser especial com um convidado que a gente queria ouvir já fazia um tempinho e vai falar hoje aqui com a gente, né, João Bandeira Neto? Tudo bem, Seja Matinha? bem-vindo de novo aqui, né, cara? Tudo Você bem? voltou mais uma fazendo semana, história e não para mais, né? Valeu pelo convite, acho que é isso. Você destacou bem. Uma semana especial para o torcedor do Fortaleza e mais ainda para a gente entender também o outro lado do muro para dentro, né, Martinha? É sempre bom quando a gente recebe esses convidados aqui que contam um pouco para a gente como é o bastidor, como é o dia a dia e o processo para o clube. Como o Marcelo Paes diz, a bola não entra por acaso, né? O trabalho, o processo, é isso que faz o Fortaleza ser tão vitorioso nos últimos anos, dessa gestão do Marcelo Paes, das pessoas que ele confia, das pessoas que ele tem ao lado dele, que a gente fala muito da figura do Paes, né, que acho que é o mais longo que está dentro desse trabalho, mas eu sempre pontuo com ele também que é muito interessante como ele escolhe muito bem as pessoas que estão ao lado dele para fazer o Fortaleza, porque o Fortaleza não é só o Paes, não é só o Alex, é todo mundo, como o Vojvoda sempre pontua, como o próprio Paes sempre pontua, como todo mundo que está inserido ali dentro do contexto do Fortaleza faz questão, que o Fortaleza é o coletivo, não só dentro de campo, fora de campo, com quem faz o clube também é dessa maneira. Por isso, tanto sucesso, né, João Bandeira? E a gente vai receber hoje aqui o Bruno Costa, executivo de futebol do Fortaleza. Chegou, não faz nem um ano, né, Bruno? 6 meses. 6 meses e já conseguiu comemorar um título junto com a torcida, junto com o clube. E a gente quer agradecer demais por você ter aceitado o convite de estar aqui no Fortaleza Cast, nessa agenda tão corrida que a gente sabe que é do futebol, ainda mais com quem trabalha no departamento de futebol, na função que você faz. Então, muito obrigada por estar aqui. Vamos bater um papo aí muito legal para o torcedor do Fortaleza acompanhar e conhecer mais da sua história e mais o trabalho que vem sendo feito. Obrigado, Marta. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês, né? Como você mesmo disse, né? Um trabalho em equipe, né? Sozinho a gente não faz nada. Ressaltar aqui as pessoas que trabalham comigo no departamento de futebol, né? O Daniel Pessoa, Daniel de Paula, né? O Marcelo Boeck, o Júlio Manso, são pessoas ali que estão comigo ali no dia a dia, profissionais que já estão no clube há bastante tempo, fazem parte dessa história, obviamente, com a liderança do Marcelo Paes, Alex Santiago. Então vai ser muito bacana a gente passar um pouco, né? Explicar os processos que a gente tem dentro do clube, né? Trabalhando ali nos bastidores, né? Sempre com muita humildade e trabalhando em equipe, que é o mais importante. E Bruno, eu queria começar te perguntando sobre o momento, né, do título da Copa do Nordeste. Eu falei seu primeiro título desde que chegou no Fortaleza, que não tem muito tempo, acabou de falar 6 meses. Como que foi a emoção de viver isso logo tão rápido assim? A gente, desde da decisão que eu tive, né, junto com a minha família, quando eu recebi o convite do Marcelo Paes de assumir como executivo do clube, eu já estava 8 anos nos Estados Unidos, né, trabalhando no San José, uma das grandes equipes ali da MLS. Mas vendo esse crescimento do futebol brasileiro, eu achei que era o momento de retornar e, obviamente, quando a gente retorna pela paixão, pelo amor e para vivenciar esses momentos, né? Principalmente sabendo, né, a torcida do Fortaleza sempre foi uma referência para todos nós. Eu sou nortista, eu sou de Porto Velho, Rondônia, né? Então, cresci nessa cultura norte-nordeste, acompanhando muito, tenho grandes amigos nascidos no estado do Ceará, amigos de Fortaleza, que quando eu vim para o clube falaram: Bruno, o dia que você for campeão pelo Fortaleza vai ser um momento assim realmente único. E mesmo com toda aquela tensão ali de domingo, né, foi importante para a gente quebrar aquilo que eu falei para vocês antes. A gente conversava muito internamente, o Vojvoda falou isso depois daquela derrota nos pênaltis para o Vasco, que o Fortaleza ganharia um título importante na disputa de pênaltis, né? A gente não queria que fosse tão sofrido, mas aconteceu. Acho que um propósito, né, de Deus, cada pessoa tem a sua religião, mas internamente, pela segurança que os jogadores tiveram ali naquela disputa de pênaltis, pela tranquilidade que todos tiveram nas 5 cobranças, mostra que os atletas acreditavam muito naquele título e mostra que pênalti não é só loteria, né? É treino, é trabalho, competência, e o Fortaleza mostrou isso. E, obviamente, ressaltar aqui também a grande partida, a grande competição que o CRB fez, né? Falei com o Daniel Paulista depois do jogo, com o Thiago, que é o executivo do clube. Eu acho que a gente tem que parabenizar, sim, o que o CRB fez e exaltar, né, porque dentro de campo, né, fortalece cada vez mais os laços entre os clubes. E você citou essa
frase do Vojvoda que ficou muito marcada mesmo. Internamente, ele também demonstrava essa confiança para vocês, porque o dirigente, ele dá as condições de trabalho ali para o treinador, sempre tem uma conversa muito franca com a comissão técnica, mas ele precisa de um retorno. O que ele pode fazer é isso, né? Esse trabalho interno, mas quando chega ali na hora do campo, vocês entregam nas mãos dos jogadores, do treinador. Então, internamente, para vocês, ele passava também essa segurança de tipo, olha, a gente ainda vai vencer nos pênaltis, o trabalho está sendo construído. A gente sempre conversa muito, o Marcelo Paes, ele fala muito isso, e a gente no meio do futebol. Quando você chega o tempo todo numa final, você se acostuma a jogar grandes decisões, né? E o Fortaleza, o elenco do Fortaleza, a gente vinha conversando, a gente nos últimos 2 meses, a gente só jogou partida decisiva, né? A gente teve o jogo, né, querendo ou não, uma estreia com o São Paulo no Morumbi, a gente pegou um Corinthians ali na Arena, com quase 50 mil pessoas, pegamos o Sport de Recife numa semifinal da Copa do Nordeste, tivemos aquela 1-1 com o Boca Juniors na Bomboneira. Então o clube ele vem se acostumando, final da Sul-Americana ano passado, final do Campeonato Estadual, as 2 partidas contra o Ceará. Então, internamente, a gente tem processos muito bem definidos dentro do clube, né? Então todo mundo... a gente olha um para o outro, a gente já entende o que tem que ser feito dentro do departamento, com o Vojvoda, comunicação com todos os departamentos, né, dentro do clube, fisiologia, departamento médico, né, as pessoas hoje, né, Marta, até bom exaltar a figura de cada pessoa dentro do organograma do departamento de futebol, né? Então, as pessoas acham que o executivo de futebol ele só contrata jogador. Não é, isso é simplesmente uma pequena parte dos vários processos que a gente tem dentro do clube, né? A gente pode bater muito em cima disso, é o ambiente, é o dia a dia, é entender a comunicação de departamento para departamento, é conversar com todas as pessoas dentro do clube, seja do roupeiro, do massagista, do departamento financeiro, é comunicar com o mercado internacional, que é uma coisa que o Marcelo me pediu muito desde a minha chegada no clube, principalmente para o mercado externo, com esse crescimento do clube, a internacionalização da marca do Fortaleza. Né, a gente agora acabou de anunciar o empréstimo do Luquinhas para o Leg, a gente está com outros jogadores aí, que a gente tem mais de 20 jogadores emprestados hoje no mercado brasileiro, que a gente está visando também o empréstimo no mercado internacional, é conversar com o mercado interno, com os executivos dos outros clubes, né, com os empresários e com agentes para entender também a melhor oportunidade de mercado de negócio para o Fortaleza. Então, isso tudo faz parte do processo interno que a gente tem no clube para definir contratações e para definir estratégias futuras dentro do clube. Bruno, puxando um pouco o que você falou agora, o Fortaleza viveu, quando perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará, um momento meio de turbulência, meio um início de uma crise ali, muitos torcedores reclamando das contratações que não tinham encaixado, e você foi uma dessas figuras que a torcida capitaneou para reclamar, para criticar, e aí o Fortaleza viveu esse momento. E aí, assim, internamente, como é que você avalia esse momento? Você tem 6 meses no clube, já passou, como a Marta citou, a glória, né, de ter conquistado, mas já passou por um início de crise ali, um princípio de desconfiança por parte da torcida. Como é lidar com tudo isso nesse período? Como foi assim, quando você viu, a torcida tá canalizando para mim esse erro e tal, como é que você avaliou nesse momento? E depois quando o seu nome saiu, foi muito elogiado, todo mundo viu com bons olhos, a gente mesmo falou que o Fortaleza de novo saindo da caixinha, traz um cara com muita experiência, de seleção brasileira e tudo mais, a torcida também tinha muita expectativa, e depois de ter meio que esse início que não era o que você esperava, digamos assim, como foi tudo isso? Ô Marta, eu falo para todo mundo, eu tenho valores familiares, né? E eu prometi na minha chegada ao clube ética, trabalho e conduta dentro dos processos, e isso eu posso fazer, né? Sempre ser muito correto, abraçar as pessoas ao meu lado. O Marcelo sempre fala isso, a gente conversa, não tem uma figura única, né, um centro de atenções dentro do clube, né? Eu, obviamente, eu estou ali para exercer uma função. Os processos de contratações nossos são muito bem definidos. A gente tem um CIFEC, que é importante, que é o Centro de Inteligência de Futebol, né, do Fortaleza Esporte Clube. A gente tem análise do mercado para ver se aquele atleta encaixa financeiramente, dentro do que a gente pode pagar. O Fortaleza é um clube muito organizado, muito equilibrado, e a gente vê o mercado completamente desequilibrado na parte financeira, orçamentária, né? A gente tem um aval técnico do Vojvoda para todas as contratações, todas, desde que eu cheguei no clube. Então, a gente muito seguro no que a gente fez, né? E a vinda do Kusevich, chegada do Cardona, né? O Rossetto, que era um jogador que tinha sido muito criticado, hoje praticamente um jogador que todo mundo abraçou dentro do processo, né? As pessoas bateram muito naturalmente na questão do Luquinhas, mas é um atleta que há mais de 2 anos já havia sido monitorado, mas acontece,
adaptações. Você faz uma temporada boa. Contratações, então a gente teve, né? O próprio Renato Kaiser, quando o Independente chegou em 2022, teve aquela situação toda, voltou, a gente vê hoje Renato Kaiser tirando a camisa, abraçando, vivenciando, né? E a torcida, nesse retorno dele, a torcida não tinha essa segurança, e o Renato com as atitudes, então eu fiquei muito tranquilo porque eu sempre tive o apoio das pessoas internas, né? A gente sempre foi muito correto nas tomadas de decisões, né? Sempre protegendo a marca do Fortaleza. Então, quando você faz as coisas com processos, né, e muito aberta, muito claro, conversei aqui quando eu cheguei no clube hoje, né, quando eu cheguei aqui na Verde Mares, é um sistema muito aberto, né, de comunicação entre vocês. A gente no Fortaleza, o departamento de futebol, a gente se comunica muito entre a gente, né? Fica eu, o Daniel, né, o Júlio junto com o Boeck ali, né, o Marcelo com o Alex participando. Então, as contratações, negociações, valores das negociações, é tudo muito transparente, muito aberto entre a gente. Então, a gente tem um ambiente muito saudável, né, dentro do que a gente faz no clube. Então, isso para mim foi fundamental. Quando acerta, acerta todo mundo. E quando perde, perde todo mundo, né? Naturalmente, pela figura de você ser executivo, de ser o novo, né, dentro do processo. É isso que a gente cita, né? Acontece, mas é humildade, né? E muito equilíbrio, não só na derrota, mas principalmente na vitória, né? Quando você ganha, você tem que ter mais equilíbrio ainda para ver o que você precisa continuar melhorando para dar sequência no trabalho do clube. E você citou aí o Cifec, que já foi muito elogiado por todo mundo que acompanha o Fortaleza, por essa monitoração de jogadores e tal. E por muito tempo era o Alex Santiago que era meio que o chefe desse departamento do Cifec. Como que está hoje? Você também trabalha ali próximo para ver essa captação? Marta, eu, graças a Deus, eu passei em todas as funções. Eu fui supervisor de seleção, né, trabalhando na parte administrativa. Fui executivo da base do Fortaleza, do Fluminense, uma das maiores bases do futebol brasileiro. Né, fui responsável pelo departamento de scout de observação da seleção brasileira. Né, e nos últimos 7, 8 anos ali também trabalhando no San José, monitorando todo o mercado, fazendo esse trabalho. Então faz parte da minha essência, né, trabalhar com base, com formação, que é uma coisa que a gente bateu muito também desde a minha chegada ao clube, né? Facilitar esse processo de transição, né? E é muito aberto ali, né? Eu, o Alex, as pessoas, né? O Alex, naturalmente, ele é uma coisa que ele gosta de estar participando. A gente troca muitas informações, né? Eu com o Henrique, com o Richard, né? Com o Ednardo, com o Leandro, que são as pessoas que trabalham no departamento. A gente tem os nossos meios de comunicação. Quando eu chego no clube, eu sempre vou no Cifec para a gente conversar, a gente recebe os relatórios pré-jogo, os relatórios pró-jogo, a gente já está trabalhando para a janela de julho, quais são as carências, onde que a gente vai mexer, né? As saídas de jogadores fazem parte também desse processo, você maturar o jogador, emprestar esse jogador para o mercado, também faz parte de você ver essa maturação dos jogadores. A gente faz também o monitoramento, por exemplo, a gente tem o Abraão emprestado na Chapecoense, o Igor Torres que estava emprestado no Vila Nova, voltou agora, né, o Tobias, que está emprestado ali no Criciúma, sempre monitorando. Atletas, né? O Rian, que está ali emprestado no Volta Redonda. Né, o Samuel no ABC de Natal. O Geilson, que está aqui na Ferroviária. Então, a gente faz um monitoramento muito amplo dentro de toda. Então, são muitas informações e várias pessoas em prol do mesmo objetivo, que é trazer a melhor informação e a melhor tomada de decisão para o Fortaleza. Bruno, para essa janela agora que vai se abrir em julho, quais são as posições assim, principais que o Fortaleza... Vou gastar minha energia para buscar esses nomes assim, de posições. Não dá bater aqui e abrir realmente o que a gente vai estar buscando, mas a gente sabe internamente das carências, né, que o clube precisa para estar cada vez mais buscando. Só para né? ter um corte legal. Aí. A gente, se você pegar o nosso elenco, né, a gente estava com 34 jogadores, né, então a gente procurou montar e equilibrar o elenco bastante, né, com 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. A gente trouxe o Jonathan de volta, que tinha sido destaque pelo Azures, mais um processo de monitoramento para ser ali junto com o Tite, com o Cardona, com o Kusevich, com o Brits, mais uma opção para a zaga, porque a gente sabe que pode ter. Todo mundo bateu muito na questão de volante. Hoje a gente brinca internamente e o mercado sabe disso. O Fortaleza hoje ele tem 8 volantes, hoje, atletas que podem fazer aquela função da melhor forma. E vários clubes da Série A do Brasileiro entraram em contato com a gente solicitando empréstimo de atletas nossos, porque hoje a gente teve o retorno do Hércules, né, pós-lesão, o crescimento do Rosseto, o Cauã, que é o menino que veio da base, né, o Pochettino, que acabou sendo utilizado ali. Né, naturalmente, a vinda do Kaiser supre uma necessidade de ter alguém para fazer uma rotatividade ali com o Lucero. Né, então, extremos, né, a gente tinha a questão do próprio do Moisés,
Pedro Rocha, que acabou fazendo. Então a gente deu uma equilibrada, Pikachu, Marinho, né? Uma temporada longa, uma temporada com lesões. A gente teve a lesão do Marinho aí que ficou, o Moisés teve a lesão do Moisés agora na final. Então você precisa de um elenco, né? A contratação do Emmanuel Martinez, um jogador polivalente, né? Que pode jogar tanto por dentro como por fora, como ele jogou contra o Atlético Paranaense. Então isso tudo, né, faz parte dessa montagem de elenco que a gente procurou. Marta, se vocês notarem, João, Marta, a gente, diferente dos outros anos, onde o clube ele foi mais agressivo na janela de meio de ano, a gente procurou equilibrar muito as contratações e o elenco até a janela de exceção, que foi a janela ali de abril. Sim. Então a gente foi muito no mercado para equilibrar, foram 4 contratações ali, né? O retorno do Kaiser, na verdade, chegada do Felipe Jonathan, que foi importante, o Emmanuel Martinez. E o Breno. Né? E o Breno, que Então, era um em julho jogador vai ser o importante. Fortaleza mais cometidos? Não, na verdade, vai depender muito da saída. A gente sabe que a janela de julho é uma janela de saída para a Europa. Né? O Fortaleza hoje é um clube referência no mercado brasileiro. A gente tem vários atletas jovens com potencial. A gente vê muita especulação aí no mercado, né? Normal. Do Hércules, principalmente, natural, que é desde normal. a temporada passada. São especulações, então esse equilíbrio no elenco ele já é preparando, né, para uma possível saída, uma possível perca na janela de meio de ano, né, para você não ficar tão desguardado com isso. Então a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando sim, né, com certeza, o Marcelo falou, a gente vem conversando, né, para que a gente possa trazer algumas Para o contratações na torcedor não janela. espere tantas contratações assim em julho. A gente está com 33 Quer jogadores dizer, no elenco. o ideal de são quantos jogadores? Bruno? Isso depende, a gente tinha 5 competições, hoje a gente tem 2, né? Terminou o estadual, Copa do Nordeste, a gente, né, acabou saindo da Copa do Brasil. Então a gente tem o Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo para a sequência do clube, dificílimo. E a Sul-Americano, né? O Sul-Americano que a gente aí teria, se Deus quiser, aí mais 7 jogos, né? Que seriam oitavas, quartas, semifinal, e quem sabe que é o trabalho de todo mundo, a gente vem trabalhando, sabe que é muito duro. A Sul-Americana, ela tá no nível, esse ano, de equipes muito mais alto e mais forte Muito até do que mais. foi o ano passado. A gente vê o próprio Boca Juniors, o Inter de Porto Alegre, Corinthians, né, Cruzeiro, né, que vai se reforçar, a LDU novamente ali na Sul-Americana. Então, aí passo a passo, com muita humildade, muito trabalho. Como eu disse, internamente a gente está muito seguro do que precisa ser feito, já estamos trabalhando para isso, né, todos em conjunto, para que a gente possa, né, continuar também melhorando o elenco. A gente sabe que tem que sempre estar evoluindo. Uma saída a gente já tem confirmada, que é a do Luquinhas. Isso. E a gente sabe que o Fortaleza fez um grande investimento para trazer o Luquinhas, cerca de 7 milhões de reais. Foi um empréstimo com opção de compra, Isso. não é isso? Como que está essa visão de vocês para o retorno financeiro dessa contratação do Luquinhas? Pode falar algum valor de quanto seria essa opção de compra? Ô Marta, é que eu te falo, o mercado, a função do executivo também é fazer a chegada e a saída dentro do processo, né? Então, quando você tem um ativo, que ele é um ativo do clube, né? Ele tem contrato até o final de 2026, né, como opção de renovação para 2027. Então, quando você faz o empréstimo do jogador, você está abrindo o salário do atleta para poder trazer um outro jogador. Você está oportunizando esse jogador a voltar para o mercado que ele teve sucesso. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Polonês, né, e o melhor meia do Campeonato Polonês. O próprio Red Bull, quando contratou o Luquinhas, fez um investimento de 3,5 milhões de dólares. Então, todo mundo sabe os processos. É um atleta que já havia sido monitorado pelo Fortaleza até antes da minha chegada, né? Então, naturalmente, quando eu cheguei ao clube, né, por ter trabalhado na MLS... Já ligou a sua imagem. Naturalmente, quando eu cheguei, facilitou muito. Por quê? Porque como eu transito muito bem dentro do Sim. mercado da MLS, eu consegui, junto com o Red Bull, né, com o executivo, né, fazer a contratação. Mas, como eu disse, foi um processo interno do clube, onde teve o aval do Vojvoda, o aval de todo Não, mundo. foi uma contratação que deu errado. Não, Convenhamos. mas Eu sei que tem acertos e erros, Não, mas mas essa obviamente- do Luquinhas foi uma que... Eu acho que o momento do clube, João, também, o começo da temporada, as situações todas ali, né? Adaptação. Ele nunca tinha entendeu? jogado no Brasil antes. Então é uma questão de adaptação de tudo, né? Então, por exemplo, Mas você cravaria, como, pô, não, essa não... mas o futebol, ele é muito. Para você entender, né? O Rossetto, ele veio livre, de graça, tinha jogado na MLS. Chegou com uma situação aí, porque foi passada uma notícia externa dos completamente exames físicos. de verdade, porque o que aconteceu com o Rossetto foi muito claro, deixando aqui. O Rossetto, ele tinha uma proposta do Zaragoza, se eu não me engano, e ele chegou lá numa quarta-feira, conhece o Rossetto desde a base, os empresários dele, falando... Né, ele foi formado no Atlético Paranaense, ele é de Santa Catarina, e o Rossetto, eles queriam que ele jogasse no domingo, né? E a temporada ali bombando. Ele virou e falou, não tenho condição de jogar domingo, eu preciso pelo menos de 2 semanas para me poder... E essa comunicação interna que a gente tem com o departamento médico, através do Dr. Cláudio, que é nosso diretor médico, com
conversei com o Alex Santiago, com o Marcelo, né, o nosso departamento de fisiologia, através do Adriano. O que a gente fez? O Rossetto chegou, fez todas as avaliações, o exame de força dele físico, falou, Bruno, ele está pronto para jogar, é só mesmo uma readequação física dentro do processo. Então, quando você conversa internamente, tem uns processos bem definidos, você toma esse tipo de decisão. Então, trouxemos o Rossetto, né? E o Luquinhas, naturalmente, que tinha sido um atleta que foi comprado. Então, são situações, né? Você traz um Kusevich num empréstimo, tá aí, grande destaque, correto? Você traz um Breno Lopes num empréstimo também, de graça, praticamente, somente pagando salário. Caro e não mas são equilíbrios e situações, mas todos os processos e análises para a contratação dos jogadores foram os mesmos, né? Porque são processos já de dentro do clube que a gente vem fazendo. Não são contratações que partem da cabeça do Marcelo, do Bruno, do Alex. A gente tem um processo interno, todo mundo senta, é bom para Fortaleza. O Vojvoda aprovou o jogador, o Vojvoda participa de tudo, junto com a comissão técnica, o Naruel, o Gaston, o Luiz, que é o preparador físico. Então, é muito natural e muito automático isso que a gente faz dentro do clube. Eu puxei essa questão do Luquinhas, porque como a gente já está falando de contratações e saídas, a gente já pode cravar, então, que vai vir outro meia, porque o Caleb tá se recuperando ainda. A gente sabe que ele tem também questões físicas um pouco complicadas e acabou desfalcando muito tempo o Fortaleza nesse início de temporada. A gente já está na metade da temporada, acho que o Caleb deve ter jogado uns 2 meses, mas aí é um caso triste, né? Recorrente, porque recorrente também, porque é pro próprio jogador, né? Sim. Mas é o principal nome ali, junto com o Pochettino, nessa função de meia. E aí ficou muito em cima do Pochettino. O Luquinhas era outra alternativa que não deu certo. Vai vir outro meia, então. É uma posição que vocês estão analisando. Vocês estão esquecendo do Kevin, hein? Kevin tem Andrade. O Kevin, então, vamos lá. Sim. Então, esse processo, essa minha vinda para o clube, esse contato muito próximo com o Erisson, que é o coordenador da base, né, que é o da base, eu participo muito converso praticamente diariamente com o Erisson, a gente está sempre comunicando. Quando eu não consigo ir lá no CT da base, até pelas viagens, né, no CT do Ribamar, a gente conversa, a gente pergunta de como é que está o andamento, o crescimento, o brasileiro sub-20 agora acompanhando. Eu estive na Copa São Paulo em janeiro. Então, muitas vezes você contrata o jogador e o menino da base ele acaba chegando e suprindo aquela necessidade, né? Então, são momentos, são processos, né? São situações internas que vão acontecendo no clube. Se aparecer alguma oportunidade de mercado, a gente sabe que a função de camisa 10, de meio atacante, ela é muito valorizada, Marta, você sabe muito bem disso. O Pochettino, ele encaixou hoje dentro da função ali que no começo da temporada ele chegou a ser utilizado como primeiro e segundo volante. Ele encaixou na função ali dentro do modelo de jogo do Vojvoda novamente como meia, né? E como a gente tem um modelo, a gente precisa de um jogador que pisa na área, um jogador que tenha também as funções defensivas, que é o que o Pochettino ele faz muito bem, um jogador muito disciplinado taticamente. Então a gente está bem servido ali com o Pochettino. O Caleb deve estar retornando aí dentro dessa semana ou na próxima, né? Para voltar. O Kevin, né, estará com a seleção da Venezuela agora durante a Copa América, mas é um menino que a gente não pode travar o crescimento do Kevin, a gente tem que pensar nisso tudo, porque ele é um ativo do clube. Então a gente está analisando as oportunidades de mercado, a gente sempre fala, se aparecer uma boa oportunidade de mercado, a gente está sempre aberto. O Breno Lopes foi uma oportunidade de mercado. Sim, foi lá no apagar foi das na luzes, quarta-feira, né? A janela fechava na sexta, na quarta-feira a gente sentou, conversou, trouxe a oportunidade para o Vojvoda. O Vojvoda avalizou a contratação dele, a gente finalizou, né, a operação do Breno. Então, hoje o Fortaleza paga somente o salário do Breno. Só o salário do Breno. Entendi. Isso. É um ativo do Palmeiras ainda. Ele não, o contrato dele termina em dezembro com o Palmeiras. Aí, próxima temporada avalia, né? Mas ele, é que eu te falo, o Fortaleza hoje ele tem uma marca tão forte, e não é a marca que eu falo só, o ambiente do clube é um ambiente tão saudável, é um ambiente tão familiar. Legal. E a gente preza muito por isso, né? Então o jogador ele sente isso, é um clube que paga, que cumpre com suas obrigações, é um clube que cria um ambiente para a adaptação do jogador. A gente sabe que uma vez ou outra o atleta pode não se adaptar. Você deu um exemplo aqui hoje, antes do próprio Júnior Santos, né, que até teve bons jogos, mas hoje um grande destaque é do futebol brasileiro, mas faz parte, né, não tem ciência exata. A gente procura, sim, dar todas as condições, né, ter a bênção da Toinha quando todo mundo chega ali no PC. Né, e ontem, por exemplo, a gente fez uma confraternização totalmente familiar, né, com esposas, com filhos, com familiares, né, porque essa é a essência do Fortaleza, né, uma essência que a gente sempre bateu muito em cima disso. O clube ele não pode fugir das suas origens, então um atleta como o Breno, você deve ter visto ali, todos os atletas viajaram para Maceió, todos
todos receberam medalhas, até que não estava inscrito. E o Breno, eu brinquei com o Breno, eu falei, Breno, você ganhou tudo no Palmeiras, com o Ceviche também, mesmo não jogando muito no Palmeiras, tinha sido campeão de tudo ali com o Palmeiras, você trazer esse DNA vencedor para dentro do clube é importantíssimo, né? Legal. Então, eu sempre bati muito disso, eu tive, graças a Deus também, a facilidade, o prazer no Fluminense de ter sido campeão brasileiro em 2010, campeão da Copa do Brasil, né, ter sido campeão mundial sub-20, 17, né, os profissionais, a gente tem ali o Boeck, que está dentro do clube há bastante tempo, um vencedor, né, desde a sua chegada ao clube, né, o Daniel, o Júlio, então eu falo o Marcelo com o Alex, que estão no clube aí nos últimos 10 anos, né, o Fortaleza ganhando título todos os anos, né, então depois de tudo que o clube passou, né, aquela dificuldade de 8 anos de Série C, né, e eu chegando ali, sendo só mais uma parte, eu me sinto privilegiado de estar com pessoas que estão fazendo também que eu cresça e que eu aprenda a cada dia. E, Bruno, a gente já até falou um pouquinho mais disso no começo. A sua imagem ficou muito marcada também pela MLS, né? De você ter trabalhado tanto tempo lá. E todo mundo associou a chegada do Luquinhas. Nossa, foi o... Como você já explicou, são processos, só que o torcedor muitas vezes imagina, não, foi o Bruno Costa e aponta o dedo. Foi o Bruno, o Rossetto foi o Bruno, todo mundo que vinha da MLS que acabou recebendo críticas associaram a você. Mas o próprio pai já falou também publicamente, nossa, o Bruno ele trabalhou em várias outras negociações, como todo mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas outras negociações que você teve nessa janela de início no Fortaleza. Já falou do Cardona, como que foi tudo isso? E qual foi a mais difícil, assim, nesse início? Na verdade, até na minha chegada no clube, eu cheguei, já tinha uma conversa com relação ao retorno do Moisés, e a gente conversou muito internamente sobre isso e estava tendo algumas dificuldades. E por coincidência, a gente, por trabalhar nos Estados Unidos, na MLS, a gente tem muita conexão e relacionamento com o mercado mexicano, né? Porque os times de Califórnia, ali. E a Califórnia ela é muito próxima do México. E San José, onde eu morava, o nosso estádio recebia muitos jogos de equipes mexicanas, para amistosos, para tudo. E por coincidência e relacionamento, o executivo de futebol do Cruz Azul, eu conhecia ele. Então, depois da minha chegada, a gente começou a conversar, estava com algumas dificuldades, né? Então, são várias frentes, né? Então, a gente trabalha muito como equipe. Então, muitas vezes o Marcelo puxa um lado, eu puxo o outro, né? O Alex comunica alguma situação. Então, a vinda do Moisés ali foi importantíssima, porque era um desejo do clube, né? A gente fez o relacionamento dentro do mercado com relação com os executivos. A gente acaba tendo a informação muito limpa, né? Por exemplo, o Breno Lopes falou com o Anderson Barros no Palmeiras, o Anderson fala, pô, Bruno, tem a situação do Breno, ele teve a oportunidade de ir para outros clubes, mas eu acho que o Fortaleza seria um bom lugar para o atleta, e o atleta também, são 3 dias, você tem que estar fechado dentro da operação, se for uma compra com o clube, né, com o empresário do jogador, e o atleta ele tem que querer vir e tem que ter um aval interno do nosso treinador nosso para poder trazer o jogador. Mas eu acho que todas as operações, né, as negociações, a vinda do Rossetto, né, internamente, a gente sabia que era um atleta que se encaixava dentro do modelo de jogo do clube. Como você falou, o pessoal associa muito para ele ter vindo da MLS, mas é um atleta que todo mundo conhecia, a gente já conversava muito internamente e se encaixava mais dentro do modelo de jogo, um jogador com qualidade na saída de bola que o Vojvoda buscava para aquela posição. Então, o Felipe Jonathan, né, foi uma contratação também importante. Porque namoro antigo também. Namoro antigo, né? Aí você pega o momento do clube, o Felipe querendo vir para o clube, né? O Galo, que é o executivo do clube, tinha trabalhado comigo na seleção, né? O Felipe conversava muito, sempre com o Marcelo, com o Alex também, sobre essa vontade dele de retornar. Aí eu, como executivo, faço a ponte com o clube, com o Galo. Galo, tem essa oportunidade. A gente tem... Não, Bruno, não posso ficar sem lateral esquerdo. A gente tem um Escobar aqui, é um jogador que pode encaixar para vocês uma Série B. E vai montando esse quebra-cabeça, né? Então, vamos fazer uma troca. E aí cada um vai encaixando, né? Como eu falo, não é a figura de uma pessoa. São várias pessoas dentro do processo para sempre visar o melhor para o Fortaleza. Bruno, a gente viu recentemente o Bahia, ele fez uma pré-temporada em Londres, viajou, tal, foi conhecer as instalações do City. O Fortaleza pensa em fazer uma pré-temporada, sei lá, na MLS, jogar a Copa Mickey, fazer algum torneio assim internacional, nessa sua articulação assim com esse mercado americano. Fortaleza pensa em algo também, até para expandir um pouco sua marca, né? Deixar a marca mais internacional. Tem esse plano assim ou não? Não, a gente conversa muito. Inclusive, a gente participa de uma plataforma que é o Transferrum, né? Eu estive em Roma, na Itália, agora em março, participando do evento com mais de 750 clubes. Quais são os benefícios de você ter esse network? A informação, Marta e João, ela vem muito limpa para você.
Eu não preciso passar por intermediário muitas vezes, eu converso direto com o executivo do clube. A facilidade de você falar o idioma também, de falar o inglês, de falar o espanhol, de ter essa comunicação, né, com o mercado, ela é muito importante. Né? A credibilidade, a imagem das pessoas que hoje estão à frente do Fortaleza, em todos, né? Passa uma imagem de muita seriedade para o mercado externo também. Né? Então, isso é muito importante nas decisões. E a internacionalização da marca facilita isso. Né? Eu agora também estive em Zurique, na Suíça, né, semana retrasada, né, participando, são na terceira edição do curso de gestão. É um curso, foram mais de 650 candidatos no mundo, selecionaram 40 somente. Né? E eu, junto com o Bruno Spindel do Flamengo, o presidente do River Plate e o dono do Curitiba, né, da Tricorp, que é a empresa que comprou o Curitiba. Né? Então, isso tudo, obviamente, é um orgulho para mim estar representando também a marca do Fortaleza. Né? Isso tudo divulga a marca do clube, internacionaliza cada vez a marca do Fortaleza. Né? E eu tenho muito orgulho disso, né? De você chegar lá e falar que trabalha no Fortaleza. A gente participa da GFA também, que é a Global Football Alliance, que é aquela associação de clubes com mais de 20 clubes. Então, a gente está sempre comunicando, falando. Então, é aquele trabalho formiguinha nos bastidores, né, que a gente vai começar a receber convites, como você mesmo disse, para estar disputando jogos internacionais, né, para estar recebendo atletas aí, quem sabe, né, abrindo também. A gente está no processo de reforma no CT da base, está começando a receber atletas também de fora, para estar no processo de intercâmbio futuro. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feito, né? E o Fortaleza hoje, desde a sua primeira participação na Copa Sul-Americana ali, participação de Libertadores com a final da Sul-Americana, ele é um clube hoje muito bem quisto, né, dentro do mercado, não só sul-americano, mas agora, né, internacional, e faz parte também da minha função dentro do clube, né, trabalhar essa imagem, essa marca do clube externamente. E você fala muito da base, né? É uma coisa que você tem muita identificação. E por muito tempo, o torcedor cobrava muito mais investimento na base do Fortaleza, para o time revelar mais jogadores. A gente viu agora na Copa do Nordeste, tirou até uma foto, todos os jogadores que estavam nesse elenco campeão, que são da base. Você citou aí o Jonathan, o Amorim, o Kevin, o Cauã. Enfim, a gente está vendo esse trabalho ser mais... ter mais frutos hoje em dia. Muito também pela captação. O Hércules foi uma captação, o Kevin foi uma captação, o Cauã também, esses casos de sucesso. O Fortaleza segue trabalhando com isso. Você, com a experiência toda que você tem na base, o quanto você ajuda nesse processo? O quanto o Fortaleza, a gente pode esperar uma outra captação para a base? O Fortaleza também entregue hoje, né? O Irlando, que é o diretor da base, está lá junto com o Erisson, fazendo um grande trabalho. A gente sabe que o clube tem um potencial gigante, a região Nordeste, de captação. A gente sabe que o clube, até 2019, jogava Série B, Série C do Brasileiro. Então, foram processos que o Marcelo, junto com a sua equipe, direcionou. Né? Primeiro, ter uma estabilidade na Série A do Brasileiro, criar, né, naturalmente, uma estrutura física dentro do PC, né? E aí começar a fazer esse investimento. E como hoje a CBF ela tem o Brasileiro Sub-20, Sub-17, e o Fortaleza hoje ele está muito bem ranqueado, começou naturalmente a propiciar e facilitar que a base do clube disputasse competições de alto nível, né? Como o Brasileiro Sub-20, Sub-17. Disputamos agora a Copa Nike pela primeira vez, Sub-15, que é a maior competição do Brasil. Né? Foi uma coisa que já na nossa chegada a gente entrou em contato para poder estar auxiliando, né, o clube a participar, que é importantíssimo. Competições internacionais que já disputam, Sub-12, Sub-13 na Holanda há bastante tempo. Né? Quando eu cheguei no clube já participava dessa competição. Então isso facilita para que você possa também recrutar atletas. E quando você tem um Kevin, um Amorim, o Bruno, né, o Hércules que chegou no Sub-23, né, o próprio Gustavo que chegou no Sub-23 e outros jogadores, né, o Alix que chegou no Sub-23, o Alex Vinícius. Então, dentro desse modelo a gente fez 10 contratações para o Sub-20 agora no começo do ano, né, o departamento da base, a gente participando também, auxiliando de alguma forma, né. Então a comunicação é muito, muito, muito transparente. E obviamente tendo o Léo Porto ali, que é o auxiliar do Vojvoda como treinador do Sub-20, facilita muito essa comunicação, né, de base com o profissional. A gente tem a distância física, mas a gente está muito próximo ali na comunicação e tudo. Então acho que é um processo, e ali passo a passo, a gente sempre conversou internamente, o mais importante é a gente focar muito no mercado interno, né, focar e ter os melhores atletas dentro de Fortaleza. Sim. E aí obviamente para o estado do Ceará, e aí você vai passo a passo, não adianta você querer abraçar o mundo. Então,
né? O Erisson vem comandando isso junto com as pessoas ali na base e com certeza, né, já está rendendo frutos e renderá mais frutos aí no futuro próximo. E o Kevin, ele já está nos braços do torcedor, no gosto da torcida, muito rápido, até porque no primeiro jogo dele como profissional no Fortaleza, ele já fez logo um gol, já foi importante. Quando ele entra, ele costuma participar, seja com gol, seja com assistência, um cara que tem muita personalidade, e vocês trabalharam também muito rapidamente, porque o Kevin não tinha um contrato, não era um ativo do Fortaleza até determinado momento deste ano. Como foi trabalhar de uma maneira mais rápida, porque os outros clubes também ficam de olho e já poderiam atrapalhar ali essa questão com o Fortaleza, né? Então, conta o bastidor dessa compra, dessa definição do Kevin para ser um ativo do clube. O Kevin, quando obviamente na minha chegada ao clube, teve 3 situações, né, de atletas que estavam emprestados para o clube que a gente teve que organizar dentro do departamento. Que foi a situação do Caio Alexandre, né, a situação do Kevin e do Yarley, que tinha sido artilheiro do time na Copa São Paulo, emprestado pelo Floresta. Então a gente, naturalmente, né, a gente se reuniu junto com o departamento, começamos a definir as estratégias, né, resolvemos outra situação, a do Caio, né, obviamente, conversando com o Vancouver, que eu tinha um bom relacionamento pessoal com a MLS, a gente conseguiu resolver a situação em conjunto do Caio. Né. Depois a do Kevin, ele tinha uma opção de renovação de empréstimo, por isso que as pessoas ali estranharam um pouco quando a gente fez aquela opção de estender, mas umas conversas já estavam avançadas, né? A gente tinha as cláusulas todas já amarradas junto com o Deportivo Laguaira. Então foi só definir, né, o valor da execução, a forma de pagamento junto com o clube, foi tudo feito dentro do prazo, definimos o contrato com o Kevin, né, de 5 anos, né, e o Kevin é um menino aí que vem no processo de maturação, um atleta ainda jovem, a gente não pode criar também uma carga pesada em cima do Kevin, né? Um atleta que precisa vivenciar isso que ele está vivenciando agora, disputar uma Copa América, né? Ter tido a primeira convocação para a seleção. Então isso tudo é importante, faz parte desse processo. E ele vivenciar, né? As pessoas falam muito, então a gente entrou em contato com a seleção, o Vojvoda conversou com o Batista, a gente falou com a seleção venezuelana, eles deixaram o Kevin ficar para esse último jogo, mesmo ele não tendo... entrado, mas ele ali, você viu a alegria do Kevin depois do jogo, vivenciando aquilo ali, tudo faz parte da formação do atleta também, como pessoa, como ser humano, né? Legal. Eu tava lá e ele tava realmente, era um dos mais emocionados, assim, ele tava direto com a taça, tirou foto de tudo que era jeito e tal, bacana muito, faz demais parte. Ter essa... Então valeu a pena o esforço, muito, né, pra manter ele pra esse jogo. Muito. Bruno, a gente, pelo menos eu avalio como uma das principais mudanças esse ano, nesse primeiro semestre do Fortaleza, é a questão da logística. Fortaleza esse ano está usando muito mais voos fretados, o time está até para Juazeiro, fez um jogo aqui, foi de voo fretado. A que ponto isso pesou, né? O Vojvoda foi uma das coisas que ele quis nessa renovação dele, que o time investisse mais nisso para evitar essa diferença. E, assim, então vocês como departamento de futebol e avaliam isso, assim, qual a importância disso para o restante da temporada, de ter cada vez mais uma logística para tentar aproximar e diminuir esses desgastes, né, de viagem, né? É um esforço grande que o clube vem fazendo, né? Foi uma conversa feita com o Vojvoda, né? Inclusive no processo de renovação dele, quando a gente vinha conversando, o Marcelo já ali atrás, junto com o Alex, já tinha acertado com ele essa situação de, ao invés de investir de uma certa forma na contratação do jogador, era muito melhor investir nesse processo de logística, porque não deixa de ser 10 contratações, porque você trabalha na recuperação do jogador, você trabalha na questão do atleta estar mais próximo da família, né? E o Vojvoda bate muito nisso, do atleta estar próximo. Por exemplo, a gente viaja agora para Salvador, voltamos depois do jogo, porque ele acha importante, e a gente também acha importante. Lá. Não, para Cuiabá vai ser fretado o voo. Certo. Salvador, naturalmente, esses voos... porque quando tem voo direto, né? Quando tem São Paulo, Rio, os voos diretos, a gente faz ainda do voo comercial, que tem essa facilidade, mas os voos com conexão, o clube tem feito todos os esforços para poder fazer esse voo direto, né, voo com fretamento. Facilita na recuperação, facilita na logística. O Júlio Mans, que é o nosso supervisor, ele fica de frente com isso, um grande profissional, né, faz um grande trabalho com relação a isso. Então o Júlio, ele faz todo esse trabalho de contato com as empresas, né, de logística, a gente junto com a comissão técnica para ver horário de saída, horário de chegada, envolve questões de aeroporto, se o aeroporto está aberto, está fechado, se tem a disponibilidade do avião ou não. Então não é só você chegar, pagar o avião, não. Então
Então o Júlio faz um trabalho formidável dentro do departamento de futebol, né? Com relação a isso. Vocês já estão percebendo? Com certeza, a recuperação de jogador, né? A questão familiar, o atleta, a gente sabe da logística, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece. Fortaleza está aqui, não tem como você chegar e mudar de posição, mas eu acho que fortalece muito. E até o perfil de jogador que a gente contrata para o clube, a gente fala, o atleta ele tem que ser guerreiro, ele tem que querer estar aqui, né? Eu sempre falei isso desde o começo, desde a minha chegada, né? A gente tem as dificuldades, mas as dificuldades fortalecem muito. Por isso que esse ambiente familiar dentro do clube ele é tão importante, né? Para que dentro das dificuldades a gente cresça cada vez mais. Então a gente não usa como desculpa, a gente procura assim facilitar todos os processos, né, e de logística, como vem sendo feito, para que o Vojvoda, junto com o Luiz, que é o preparador físico, e toda a comissão, possa ter os atletas disponíveis nas melhores condições para todos os jogos. Aí você falou aí do atleta querer vir para o Fortaleza. Isso. E é algo que o Paes também, todos vocês sempre batem na tecla, até porque nessa temporada mesmo, essa primeira janela, teve alguns casos que não foram tão legais, né? Teve o Barbosa, o Filipinho e também o Bruno Gomes, não é isso? Como que foi internamente essas operações? Como que vocês enxergaram isso? A gente tem uma base do que a gente pode fazer. A gente não vai corromper os princípios do clube nunca, né? Seja financeiros, seja éticos ou morais. Então, a partir do momento que a gente define uma coisa, foi acordado por todo mundo, vai ser feito. Então, quando muda do que a gente acertou, do que foi feito, a gente vai parte para outra, não tem como. E o atleta ele tem que querer. O atleta ele tem a tomada de decisão se ele quiser. Se ele chegar e falar, quero ir, quero fazer, o empresário, a pessoa, o clube tem que ir. Porque nenhuma transferência ela é feita sem a anuência do atleta, né? Sem a assinatura do jogador. O cara de maior, ele sabe quando você conversou com, vou dar um exemplo, com o Kusevich, com o Rosseto, com o Cardona, com o Breno Lopes, com o Felipe Jonathan, logo de cara. Direto. Então existe esse entendimento entre vocês. Não, esse daqui eu percebo que quer vir. Que é isso aqui. E os outros, com esses outros que não dão certo, eles até demonstraram, mas aí envolve outras situações ali, muitas vezes, que o jogador ele fica em cima do muro com algumas situações. Ele pode visar muito o aspecto financeiro de uma forma, e o Fortaleza ele não vai nunca, né, fugir do que ele pode fazer, né? Então a gente tem um teto salarial, a gente tem um teto para as contratações, a gente tem uma organização orçamentária que a gente vai seguir o tempo todo. Então, se o atleta não quiser vir, a gente vai buscar outro no mercado, por isso que a gente tem o CIFEC, por isso que a gente tem as informações, e a gente tem as opções e o ranqueamento interno para a contratação de jogador. Mas atrapalha, né? O processo. Falar em atrapalhar, Bruno, pela sua experiência nesse mercado já de contratação, quando o nome do jogador é vazado, quando o valor do contrato é vazado, isso pesa um pouco. Eu lembro quando o Marinho foi anunciado e foi divulgado os valores que o Fortaleza estava dando no Flamengo. Aí o pai sempre dizia, rapaz, vocês botaram uma pressão tão grande em cima, porque é um jogador de 300 mil por mês, 400, vai ter que jogar, isso é uma pressão. Não. Até que ponto isso atrapalha até a negociação e o peso que o atleta tem, né? Atrapalha muito, mas é uma questão muito cultural, né? Por exemplo, na MLS, os salários são todos abertos. Você entra no site agora, 2 vezes por ano, o salário anual do jogador, eu passo para vocês, depois você entra, divide por 12, vai ser o salário mensal do jogador bruto. Então, é muito cultural, né? A gente sabe que culturalmente a gente vê, eu morro de rir, né? Quando eu vou no YouTube algumas vezes e vejo ali o salário dos jogadores do São Paulo, do Palmeiras. Isso daí agora. Mas eu vou te falar ali, 80%, 90% das vezes está tudo errado. Chute. Tudo chute. Então a gente vê, acompanha, mas eles tentam criar por esses factoides todos um valor médio, mas não é, a gente internamente. Então a gente procura também por merecimento, por Uma curiosidade, um jogador, ele sabe o salário do companheiro dele de lá? Não, só se eles comentarem entre eles. Entendi. Mas não é uma coisa aberta, né? Entendi. É mais questão de... É, coisa entre eles, não tem um Mas atrapalha quando chega um jogador que, fulano de tal já tá ganhando tanto e... mas os jogadores... Eu acho assim, no próprio elenco. Internamente, né? Mas os jogadores é mais uma questão de mercado. O empresário, muitas vezes, para vender, que ele é um bom negociador, ele quer vender, quer conseguir. Mas não é isso. O jogador, ele tem um valor que ele produz para o mercado, né? Então, obviamente, algumas posições têm um valor de mercado mais alto, outras menores. Então, o clube ele tem a realidade dele, a gente tem um equilíbrio financeiro, né? Então, já tem uma tabela nossa interna, né, dentro desse processo, né, para a gente manter esse equilíbrio, essa harmonia entre todo mundo e valorizar o jogador também quando ele tem que inflacionado, e valorizar quando ele tem que ser valorizado, sempre mantendo
né, a linha e conduta do clube. A gente está chegando aqui já no final, Bruno. Só uma última pergunta, fofoca, viu? Que eu quero saber agora, João Bandeira. A gente viu essa semana algumas notícias sobre sondagens do Paes no Corinthians. Como é que vocês que estão ali do lado dele todo dia enxergam isso, hein? Eu acho que o Paes hoje é uma referência dentro do mercado brasileiro, né? E naturalmente a gente sabe que com esse modelo de gestão que a gente vem vendo no futebol brasileiro, né, com a chegada das SAFs, né, a necessidade de ter profissionais capacitados, gabaritados nas mais diversas áreas, não só esportiva, mas também financeira, né, porque o clube hoje é uma grande empresa. O Marcelo é uma referência, teve a situação, né, a gente já escutou aí de Botafogo, escutou agora a situação do Corinthians, e é natural, né, que o Marcelo sempre tem o nome dele sondado, como qualquer grande profissional do mercado do futebol. Mas ele tem uma ligação muito forte com a torcida do Fortaleza, com o clube, até por tudo que ele vem fazendo nos últimos 10 anos. Então, é torcedor, né? Com certeza ele vai, né, tomar a melhor decisão aí no momento correto, futuro, mas ele está sempre com a gente, ligado, e a gente sabe que o foco total agora é na sequência do Brasileiro e na Sul-Americana. Muito obrigada, viu, Bruno, por sua participação aqui no nosso Fortaleza Cast. As portas estão sempre abertas para receber você aqui de novo, para falar com o torcedor. Inclusive, manda um recado aí para o torcedor do Fortaleza para finalizar aqui sua participação, para deixar o torcedor aí ligado e explicar também, tipo, ó, torcedor, os processos, pelo amor de Deus, os processos. A gente bate muito nessa palavra porque a gente sabe da paixão, a gente sabe da emoção, mas todo mundo que está no Fortaleza, eu falo por mim, eu amo hoje o clube, eu dou a vida, meu filho, né? A gente até se emociona porque a gente vê realmente quanto essa torcida abraça a gente. Então, é como eu sempre falei, muita seriedade, muito trabalho, muita dedicação por esse clube que eu aprendi a amar, né? Vou sempre dar o meu melhor, né, para tomar as melhores decisões junto com a minha equipe de trabalho, exaltando mais uma vez que trabalhamos muito em equipe, né? Agradecer aos profissionais que estão comigo ali no dia a dia, falar mais uma vez aí ao Daniel, ao Boeck, ao Júlio, né? E naturalmente ao Alex, Marcelo e ao Voivoda com toda a sua comissão técnica. Legal, né? Então, obrigado a todos pela oportunidade. Acho que foi um momento também de esclarecer muitas coisas, né? E colocar e passar um pouco para as pessoas que nós somos seres humanos, temos sentimento, temos coração também, e tudo que a gente faz é com muito profissionalismo. Então, obrigado. A gente vai continuar trabalhando aí pelo melhor do Fortaleza. E os frutos estão sendo colhidos, né? Acabou de levantar uma taça, tem um brasileiro aí pela frente, tem outra janela aí também. Já está trabalhando, né? Trabalhando já. Já fiquei sabendo ali que o telefone não para. Já está tocando aqui já. Bruno, muito obrigada, viu? Boa sorte aí no restante do seu trabalho, da sua trajetória com o Fortaleza. Sempre que quiser bater na porta, a gente vai receber você aqui, viu? Sempre à disposição. Serão sempre muito bem-vindos lá no PCU também. Muito obrigada. Já deixa marcado com ele em julho, Martinho, na janela lá. Já deixa marcado. Depois que terminar a janela, já volta aqui para contar fazer as fofocas. Valeu, viu, Bandeira? Prazerzão. Até a próxima. E torcedor tricolor, semana que vem não sou eu aqui, que eu estou... De férias? De férias. Ah, tá fácil. Meu amigo. Mas Breno Rebouças vai estar aqui trazendo muita novidade para vocês, com muita análise, comentários, bate-papo, com a pauta sempre sendo Fortaleza, que é o nosso principal assunto aqui no Fortaleza Cast. Depois eu estou de volta, tá? É só uma semaninha, volto já. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter acompanhado até aqui o nosso programa de hoje, nosso podcast de hoje com o Bruno Costa. E muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.